E aí, ainda em relação a essa questão da disciplina, tomar nota então daquilo que foi feito no dia a dia vai servir para isso e também para que a menina ou a mulher ou a adolescente fosse então preparada da maneira adequada para o letramento, para a sua formação cultural, não só disciplina no sentido pessoal das atividades em si, mas a disciplina mental, principalmente para que ela pudesse então receber informações, reter essas informações. Então essa obra ela começa a ser escrita não que já não fosse hábito dela tomar nota do seu dia a dia, já era, mas principalmente quando ela entra para a escola normal. As normalistas eram o equivalente ao que nós chamávamos de magistério antigamente. Hoje nem existe mais o magistério, mas o magistério o que era? Era um ensino médio que a gente tem hoje, só que voltado para que a menina se formasse professora. Então, ao final da escola normal, ela poderia ser então professora de crianças, né? O que a gente chama de professora do ensino infantil, da educação infantil, ou ainda das primeiras séries do ensino fundamental. Hoje em dia não é mais assim, o que a gente tem é o ensino superior garantindo essa formação com o curso de pedagogia. Mas na época eram as normalistas então que promoviam, né? Na verdade o ensino médio ele era dividido entre normal e científico. No científico a gente tinha o equivalente ao que a gente tem hoje no técnico, talvez. E aí o que a gente vai ter é essa proposta então do professor de língua portuguesa da Helena para a produção então desses diários. Na verdade ele não fala de um diário em si, ele pede para que as suas alunas escrevam todos os dias o gênero que for. E como ela já tinha esse hábito da produção do diário, então ela se manteve na proposta com a qual ela já estava acostumada. Então a gente tem essa produção típica aí do diário, que é justamente contar os dias, por isso esses fatos corriqueiros, as presenças todas. De interessante, como eu disse na primeira parte, o fato da gente ter esse olhar feminino, que não é típico nem para a época, nem dentro da literatura de uma forma geral. Então é nesse sentido que a obra ganha uma importância muito grande, a partir justamente dos estudos de uma autora norte-americana que olha para essa obra, então ela fala assim, peraí, tem uma coisa bem interessante aqui, que é esse olhar da formação da sociedade brasileira através de uma mulher, e não simplesmente com um olhar masculino, como eu disse. Por isso que é importante. E a gente está vivendo esse momento de empoderamento feminino, de questionar as origens do machismo, o porquê que é um valor tão enraizado na nossa sociedade. Aí quando a gente tem a possibilidade de olhar para uma obra como essa, a gente entende o porquê de muita coisa. O que eu disse mesmo, das meninas serem educadas para o casamento, das meninas de haver toda uma preocupação com as meninas para o letramento delas, não para o seu desenvolvimento pessoal, mas principalmente pelo fato de que elas precisam desempenhar uma função social. Essa função justamente é a de esposa, a de mãe, e não porque simplesmente há uma preocupação em produzir um ser humano melhor, em contribuir para o desenvolvimento desse ser humano de alguma forma, tá? Então esse olhar bacana que a gente tem aí para dispensar em relação à obra e essas comparações também. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos personagens que aparecem pra gente, as possibilidades aí de cobrança em relação a eles. Em relação à própria Helena, aquilo que eu já falei, ela é bem diferente, então, das demais meninas da sua época e das demais personagens femininas. Quando a gente olha, então, para as personagens que desfilaram aí à nossa frente, ela tem essa questão de ser um diferencial dentro da sua época. Porém, ainda a gente poderia pensar assim, a força que a Helena carrega dentro de si, da juventude, desse olhar ingênuo e também do fato de ser questionadora, é algo bem interessante da gente poder comparar, por exemplo, com a Iracema, lá do José de Alencar, porque ela também é uma mulher forte, ela também tem essa questão da juventude, da ingenuidade, então a gente poderia ter alguma forma de comparação
entre essas duas personagens que são muito marcantes também. Quando a gente olha para Memórias Póstumas, a gente não tem nenhuma figura feminina que se destaque de maneira positiva. A Virgínia, ela tem aquele papel bem de dançar conforme a música dentro da proposta realista. Então, embora ela tenha se apaixonado inicialmente pelo Brás, não há nenhum esforço grande da parte dela para que eles realmente continuem com a relação amorosa deles. As demais mulheres que foram mostradas pra gente também não, porque a gente tá a Marcela, por exemplo, que é extremamente interesseira. A gente tem a Eugênia, que é ridicularizada e ironizada pelo próprio Brás. Então, não existe nenhuma outra figura dentro dessa proposta realista. Dentro do realismo português, no caso a Cidade das Serras, também a figura feminina ela vai aparecer com um destaque positivo só no final, né, da narrativa, quando a gente tem o casamento lá do Jacinto com a Joaninha. Mas também a gente não tem a força feminina propriamente dita sendo transmitida pra gente através dessa obra. Em Vidas Secas, a gente tem, que é uma obra representante do modernismo, a gente tem assim, a Vitória com essa força também, só que ela não é ingênua, ela não é nova, ela não tem essa questão da juventude. A força dela deriva da luta pela sobrevivência, diferente então do que a gente vê em Iracema ou do que a gente vê na própria Helena. Então eu não acredito que a gente pudesse ter algum tipo de comparação aí nessa primeira fase da FUVEST entre essas personagens femininas.